世界那么大，问题那么多，国际社会期待听到中国声音，看到中国方案。 Olá, hoje o 8655 fala aqui de Hangzhou mais uma vez. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, com um formato bem diferente. Hoje eu vou falar sobre um novo documentário que foi lançado a respeito do novo crescimento da China. Houve agora um documentário bastante importante e interessante lançado pelo Partido Comunista na televisão estatal, que basicamente projeta sim já agora a China como um país de primeiro mundo. É importante a gente fazer primeiro um pequeno panorama sobre como era feita a propaganda governamental nos últimos anos, retornando, por exemplo, à época de Mao Tse-tung. Você pode ver aí em pôsteres que a China ainda tinha uma ideia bastante de desenvolvimento. A China se projetava ainda como um país que tinha uma relação de crescimento ainda importante a ser feita, de sair de um nível de pobreza importante, de fazer desenvolvimento principalmente com relação à produtividade. Então a produtividade rural deveria ser alcançada, a ideia de coletividade e a ideia sim de você respeitar um governo, um partido, a tudo o que ele dizia. O que mudou agora realmente é a relação com que a China se projeta ao mundo. Nesse documentário, dividido em alguns capítulos, a China se mostra como um país agora que cresceu sim, e que Xi Jinping chama inclusive de um leão que estava adormecido e acordou, mas que o mundo não deve se preocupar porque é um leão manso. Então, com relação, por exemplo, aos problemas que o mundo hoje enfrenta, de que a China está ocupando um novo papel de liderança que as antigas lideranças deixaram um vácuo. Então, ele se projeta como um país agora mais presente e mais dinâmico no relacionamento entre os outros países. A gente sabe muito bem que a China vai sim prover um novo panorama com relação à presença global, mas vai ser uma liderança um pouco diferente do que a gente está acostumado. A China é um país bastante pragmático com relação à participação de conflitos, por exemplo. A China, basicamente, como todos já sabem, é um país comunista, de um governo muito forte. Ele basicamente se projeta como mais um país que vai adotar também uma mesma diplomacia nesse sentido. Então, por exemplo, a gente não deve esperar com que ele participe com relação a conflitos e interesses que sejam, por exemplo, diferentes do que a gente está acostumado no mundo ocidental. Então, por exemplo, não espere com que a China entre em conflitos em países, por exemplo, do Oriente Médio, em que ameaçam a diplomacia ou a democracia, mas não, eles vão realmente entrar para fazer negócios. Então, um país, por exemplo, africano, que esteja passando por dificuldade com relação ao governo, possa esperar, por exemplo, com que a China entre para fazer investimentos. Então, vai ser bastante pragmático quanto a isso. Não vai esperar com que ele entre e comece a discordar de um presidente / ditador ou de famílias, como por exemplo a família saudita, bloqueie ou faça restrições com relação a conflitos que ocorram dentro do país. Não, o governo chinês vai estar interessado mais em fazer desenvolvimento, fazer investimentos e também, claro, prover com que matérias-primas que são prioritárias aqui para a China sejam recebidas, isso em mudanças de relação a acordos de investimentos a longo prazo. A China faz esse acordo de compra a preços mais baratos a longuíssimo prazo, são basicamente acordos de 30, 50 anos, e em troca o governo chinês possa, por exemplo, fazer investimentos no local, investimentos em infraestrutura, fazer empréstimos bancários de bancos de investimento. Então são basicamente esses os interesses chineses. Uma outra parte também importante desse documentário é como a China se projeta com relação às populações de fora, ou os estrangeiros. Depois de comentar bastante como a China já se desenvolve e a importância da China, claro, se desenvolver como um país e os ganhos que a população nacional tem, como a China é vista de fora também, pelas outras pessoas. Então, por exemplo, é bastante destacado, por exemplo, a atuação da China no envio de navios militares ao Iêmen, num conflito no Iêmen, em que navios militares foram enviados e eles salvaram não só chineses que estavam lá, mas também alguns estrangeiros, e como isso foi bem visto. More than 600 Chinese citizens were left stranded. They needed to be evacuated without delay.
Também com relação, por exemplo, a visitas de Xi Jinping em outros países. 下一次见到你呢，希望我们能用中文来交流。 La próxima vez debemos hablar chino con este chico ya. Con él, yo paso. Vos tenés que aprender chino. A chegada dele, por exemplo, na Austrália, como ele foi bem recebido. Mr. President, this is a historic and memorable day. This President of China, in fact, is more widely travelled in our own country than most Australians. Também com relação ao livro de Xi Jinping, que é uma biografia em que foi traduzida para diversos idiomas e que é usado como inspiração também de um desenvolvimento, de como um país consegue se desenvolver em tão pouco tempo e o interesse de outros países também em replicar esse modelo também. Qui pour moi est un livre qui met vraiment le cap sur l'innovation, sur le progrès, sur la modernisation. Y la verdad que he quedado muy impresionado por los avances que ha tenido China, muy impresionado por la forma de gobierno y muy impresionado por la fuerza, la pujanza de este pueblo que está liderando una buena parte del mundo. É importante destacar que todo esse arcabouço de se projetar agora como uma grande potência basicamente surgiu desde que Xi Jinping assumiu o poder. Xi Jinping tem sido realmente um presidente diferente aqui da China. Ele assume diversos cargos, ele assumiu também cargos militares e hoje ele é já chamado de camarada, que é uma expressão que não era usada desde que Mao Tse-tung era presidente aqui da China. Então, basicamente, o Xi Jinping, depois que assumiu o poder, ele também criou um plano bastante importante aqui de projeção de propaganda, que é chamado de Sonho Chinês, em que basicamente projetava a China como o retorno de ser uma grande potência. E agora parece sim ter assumido esse papel agora como uma grande potência novamente e tem feito esses planos. É claro que esse documentário feito pelo Partido Comunista não mostra todas as áreas realmente que a China está envolvida. Então, por exemplo, com relação a esse perigo e crescente envolvimento da Coreia do Norte em lançamento de mísseis ainda em setembro de 2017, quando esse vídeo está sendo lançado, a China basicamente não se mostrou presente com relação a participar como um ator para fazer a dialogação entre todos os atores desse possível confronto. Então o que você acha hoje da participação da China como esse novo ator? Você acha que o Brasil tem mais a ganhar ou a perder? Deixe seus comentários. Mais uma vez, o 8655 trata de vídeos relacionados à comunicação e aos interesses entre Brasil e China. E claro, faça seus comentários, os seus comentários são bastante importantes para possíveis pautas no futuro. Vou deixar todos os links aqui abaixo desse documentário, que eu acho que é importante para todos verem. Esse documentário tem as legendas em inglês e narração em inglês também, então é bastante acessível. Um abraço, Zetian.